o Santos Futebol Clube que encara mais uma final, hoje às 21 horas, na Vila Belmiro contra o Cuiabá. Cuiabá, que é uma equipe que se sai muito bem fora de casa, é um jogo bastante complicado para o Santos, que tem que ter muita seriedade, muita atenção e muito respeito contra o time do Cuiabá, que tem jogadores importantes como o Cleison, como o Daverson, entre outros jogadores que podem dar trabalho e que terão que ser anulados nessa partida se o Santos quiser sair com os 3 pontos. A rodada, que foi, se a gente tirar uma média, foi positiva para o Santos, com derrotas do Corinthians, né, com a possibilidade do Santos ultrapassar o próprio Corinthians se ganhar hoje, além de outros resultados na parte de baixo da tabela. O Vasco vai jogar hoje também um pouco mais cedo, às 19h30, e o Goiás, que acabou ganhando, esse sim não foi um bom resultado para o Santos, mas ainda está ali na parte de baixo, ultrapassou o Vasco da Gama, mas ainda continua na zona de rebaixamento. E o Bahia, que perdeu e também foi um bom resultado para o Santos, que se ganhar também ultrapassa o Bahia. Então hoje vamos analisar a equipe provável que vai atuar nesse jogo de hoje, com surpresas, tanto da parte tática, quanto de atletas que poderão já começar jogando nessa partida, e que o Marcelo Fernandes ele tenta surpreender e vai ter uma formação mais ousada para que o Santos possa buscar os 3 pontos e chegar aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que assim você possa sempre estar bem informado, atualizado, com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. E o Marcelo Fernandes, que coloca uma formação bem ousada para esse jogo na Vila Belmiro, que vai ser inicialmente num 3-5-2, mas com as mesmas peças, podendo variar para um 4-3-3. Então a equipe que vai jogar, que vai iniciar jogando, ela vai começar na ala direita com o João Lucas, que é o reserva imediato do Lucas Braga, que tem oscilado bastante nas partidas, muito criticado em algumas, mas também elogiado, como foi elogiado na última partida contra o Flamengo, que conseguiu anular o Bruno Henrique. Então é um jogador que vai fazer falta, porque o João Lucas, até agora, pelo menos até agora, ele não conseguiu mostrar um bom desempenho com o Santos. Inclusive falhou bastante, né, com alguns outros treinadores em jogos anteriores. Não teve tantas oportunidades, entrou bem pouco com o Marcelo Fernandes, porque o Lucas Braga ganhou a titularidade, mas devido a essa suspensão do Lucas Braga, que tomou o 3º cartão, quando já estava fora da partida contra o Flamengo, o Santos, né, o Marcelo Fernandes se viu na necessidade de colocar o João Lucas. E como reserva imediato tem também o Júnior Caissara, que ainda não conseguiu desempenhar um bom futebol, mas é uma opção para poder entrar durante a partida. Na zaga, a dupla ou trio de zaga, né, vai com o Messias do lado esquerdo da zaga, o Joaquim do lado direito, e como zagueiro central o Rincon, que vai ser um zagueiro central em alguns momentos, mas sem a bola ele vai jogar como volante. Então ele vai estar ali provavelmente marcando o Daverson, que é um dos jogadores mais perigosos do Cuiabá, tanto quanto o Cleison no meio de campo, que também vai precisar ser anulado, né? Então o Santos ele pode atuar, né, com essa formação. Na ala esquerda o Kevson, porque o Dodô está sentindo dores no joelho, e aí pode ser que o
que o Dodô ele nem entre na partida, pode ser que ele entre no decorrer, mas ele não vai começar jogando devido a essas dores. Então o Kevson volta novamente, é um jogador jovem que oscila, muitas vezes parte para cima, atuou bem contra o Flamengo e vai ter mais uma oportunidade agora, começando novamente o jogo como titular. No meio-campo tem novidade, né? Tem o Jean Lucas, né, de preferência atuando na sua posição, que é onde ele consegue render mais. É um dos jogadores que está abaixo, né, nos últimos jogos, que não voltou a desempenhar o seu grande futebol. A gente espera que ele possa melhorar nessa partida contra o Cuiabá. E quem vai fazer a dupla de meio com ele é o Nonato. O Nonato que foi muito bem no último jogo. Né, conseguiu se destacar, que conseguiu ter uma boa atuação, marcou muito bem, teve roubadas de bolas e além de tudo ainda conseguiu fazer o gol. Teve um bom posicionamento e estava na hora certa ali para conseguir definir aquele gol, conseguir fazer aquele gol de empate naquele momento no jogo Santos e Flamengo, que foi o começo ali daquela virada excepcional que o Santos conseguiu dar em cima do Flamengo. Então o Nonato é a opção, o Lucas Lima ele pode entrar no decorrer da partida. E aí a novidade é o trio de ataque, né, que vai ser o Mendonça do lado esquerdo, Soteldo do lado direito, mas ele vai poder flutuar porque o Santos vai, né, ele pode ter essa variação, ele pode com a bola jogar num 3-5-2, sem a bola, né, ele pode jogar num 3-5-2 e com a bola ele atuar num 4-3-3, que aí o trio de ataque, como eu falei, seria o Mendonça do lado esquerdo, Soteldo do lado direito e o Marcos Leonardo, que retorna à equipe depois de suspensão e que é também um dos grandes reforços do Santos, porque é um jogador que tem muita qualidade, está brigando pela artilharia do campeonato e pode fazer aí conquistar um bom resultado, né? Ajudar o Santos a conquistar um bom resultado e se manter na artilharia do campeonato, buscando a liderança da artilharia, que é do Tiquinho. Então o Santos tem já essa definição, vai atuar de forma ousada, precisa atuar dessa maneira. Funcionou contra o Flamengo essa variação e eu acredito que jogando na sua casa, com o apoio da sua torcida, ele pode sair de lá com os 3 pontos e uma vitória importantíssima para que o Santos possa se distanciar, né, e ficar mais próximo de se salvar da zona do rebaixamento. O Marcelo Fernandes vai definir o time poucas horas antes do jogo, mas a equipe tem treinado tanto no 3-5-2 quanto nas opções de 4-4-2 e no 4-3-3. Como o Santos precisa do resultado, não vai ser muito difícil ele já entrar com uma equipe mais ofensiva e mais ousada, né? Justamente porque o Santos precisa do resultado, joga na sua casa, ele sabe a importância que é esse jogo, porque se o Santos ganhar, né, ele vai ultrapassar o Corinthians, ele vai ultrapassar o Bahia, o Cruzeiro perdeu no último jogo, né? Ele está beirando ali o rebaixamento, né? Se o Vasco ganhar hoje, ele joga o Cruzeiro e dependendo até o Santos. Então o Santos ele precisa, né, seguir vencendo ou pontuando. É claro que o empate nesse jogo em casa é ruim. O Santos precisa vencer, joga na sua casa, porque depois ele tem um jogo contra o próprio Goiás, que é um confronto direto fora de casa. E o Goiás em casa não tem tido um bom retrospecto na sua casa. Então, com isso, se o Santos conquistar nesses 2 próximos jogos, que são enfrentamentos diretos, 2 vitórias, o Santos fica muito próximo de já não ter nenhum risco de rebaixamento, porque ele chegaria aos 43 pontos. O número mágico, ele beira aos 45. Claro que vai depender do resultado das equipes da parte de baixo, mas provavelmente, nesse ano, o clube para salvar ele precisa de 45 pontos. Pode ser um pouco menos, ou pode ser até um pouco mais, dependendo dos resultados. E aí o Santos fica muito próximo, né? Vai ter um clássico ainda contra o São Paulo na sua casa, vai ter jogo contra o Fortaleza ainda na sua casa. Então tem jogos ainda que, se a gente for ver os jogos do Santos comparado a outros clubes, como essa análise foi lançada até por matemáticos, o caminho do Santos ele é um pouco mais fácil, em teoria. A gente sabe que futebol não é uma ciência exata, mas isso pode, pelos jogos que o Santos já passou, pelas vitórias que ele conquistou, pelo caminho que ele tem pela frente,
parece que o caminho não é tão difícil, mas passa muito pelo resultado de hoje. Se o Santos chegar aos incríveis 40 pontos, né, com uma campanha extraordinária do Marcelo Fernandes, o Santos vai ficando mais próximo de sair desse sufoco. Então hoje precisa ganhar, a equipe tem que ser ofensiva, a gente tem que torcer para que a equipe consiga finalizar com qualidade, não cometa os mesmos erros que cometeu contra o Red Bull Bragantino, que jogou muito bem, mas não conseguiu finalizar. A gente tem a volta do nosso artilheiro, que está brigando também pela artilharia do campeonato. O campeonato como um todo, esse ano ele está sendo muito mais disputado do que os anos anteriores. Até a reta final, até o último jogo, a gente vai ver um campeonato bem dinâmico, bem disputado, né? O Botafogo que acabou perdendo e o Palmeiras que ganhou, né? Já colaram ali, né? Tem grandes chances, tanto o Palmeiras como o próprio Bragantino, que ganhou do Corinthians na sua casa, né? O Bragantino jogou na sua casa e ganhou do Corinthians, e são equipes que têm chance de conquistar o título, e tudo está se desenhando de uma maneira que é provável até que o Botafogo realmente não consiga conquistar o título, que veio, né, dominando aí o campeonato durante praticamente todo o campeonato. E da parte de baixo tem a situação do Corinthians, né? O Corinthians, que ele pode chegar numa posição que até agora no campeonato, apesar de estar na parte de baixo da tabela, ele ainda não havia chego. E a grande questão é que agora restam poucos jogos. Então é uma situação muito mais difícil você entrar agora na zona de rebaixamento e depois você conseguir sair. Então isso vai ser muito dramático para a equipe do Corinthians, e se o Santos ganhar hoje, ele vai colocar ainda mais fogo no campeonato. Então a gente espera que o Santos consiga uma vitória, que os seus principais jogadores possam estar inspirados, o João Paulo no gol, que o Messias não comprometa, né, da mesma forma que não comprometeu no último jogo, que o Joaquim continue nessa crescente, que o João Lucas na direita, né, que é um jogador contestável, que não tem tido, ainda até agora não teve bons momentos no Santos, que não venha comprometer, né, naquele lado de campo, que o Santos consiga anular o Daverson, o Cleison, que o Jean Lucas possa ter uma melhora, porque não tem tido bom desempenho, é um dos jogadores que está destoando mais, né, a gente sabe a qualidade que tem, que não tem tido bons jogos, a gente espera que ele melhore. Se o Nonato entrar, que ele continue fazendo essa boa partida, ou se o Lucas Lima entrar, ou atuarem juntos, que ele possa estar ligado. A gente sabe que quando a gente tem esse meio campo mais atuante, né, criando mais, a gente tem maiores chances de sair com resultado positivo, e que o Soteldo continue atuando da maneira que ele tem atuado, tem feito a diferença, tem chamado a responsabilidade, vive uma grande fase, deixou aquele momento difícil para trás, né, e está atuando muito bem com o Marcelo Fernandes. E que o Marcos Leonardo, nosso artilheiro, possa continuar fazendo gols e quem sabe aí chegar mais próximo da artilharia do Campeonato Brasileiro. Hoje é um grande jogo, é mais uma final e a gente espera que o Santos saia com os 3 pontos, que aí o campeonato vai ficar ainda muito mais interessante, né, nessa disputa na parte de baixo do campeonato. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.